Boa noite, meus queridos irmãos do Recreio. É um prazer estar novamente levando até vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Desta feita, queremos estar falando sobre 5 profecias bíblicas que estão se cumprindo. No versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse, o Senhor Jesus disse: Eis que venho sem demora. O Senhor nos prometeu que Ele voltaria nos últimos dias. Então, Ele está retornando? Essa pergunta realmente é muito importante para nós cristãos. Então, como exatamente podemos saber se o Senhor realmente está retornando ou não? Encontraremos a resposta aprendendo sobre os sinais da volta de Jesus para o arrebatamento da sua igreja. Nós queremos apontar 5 sinais na Bíblia, falando da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. O primeiro sinal, a ocorrência de todos os tipos de desastres naturais e ambientais. O segundo sinal da volta de Jesus fala sobre a restauração de Israel. E o terceiro sinal sobre a volta de Jesus fala sobre o evangelho que está sendo pregado em cada canto do mundo. E o quarto sinal da volta de Jesus fala sobre a iniquidade se multiplicando e o amor de quase todos se esfriando. E o quinto sinal fala da aparição de falsos profetas, falsos mestres. Vamos reter a nossa atenção no primeiro sinal, a ocorrência de todos os tipos de desastres naturais e ambientais. Um dos sinais da vinda de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo, assim como Mateus diz no capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo. Terremotos de grande intensidade, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violência, ataques terroristas em ascensão e muitas outras coisas. Por exemplo, vamos falar da situação atual que nós estamos vivendo sobre essa pandemia do coronavírus. A pneumonia infectada por coronavírus que ocorreu em Wuhan, China, no final de 2019, se espalhou para todos os países ao redor do mundo, causando uma situação muito séria, com milhares de mortes. O mundo nunca será o mesmo depois do coronavírus. Os incêndios florestais na Austrália, durante vários meses, desde setembro de 2019, vem causando vários tipos de incêndio, causando danos e perdas significativas. A África Oriental sofreu sua pior invasão de gafanhotos do deserto em 25 anos, o qual levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza, na Itália, com 80% da cidade inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu o Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também terremotos nas Ilhas Kurilas, em Elazig, Turquia, no Caribe, perto de Cuba, e em outros lugares. É precisamente a frequência desses desastres que serve como lembrete para a humanidade nos últimos dias da volta do Senhor Jesus.
E a partir deles podemos ver que essa profecia bíblica há muito tempo se cumpre e que o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O segundo sinal, a restauração de Israel como nação. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 33 nos diz: aprendei, pois, da figueira e a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Como todos sabemos, a figueira cujas folhas brotam é uma referência à restauração de Israel. Israel foi restaurado no dia 14 de maio de 1948. Essas escrituras nos dizem que quando virmos Israel restaurado, o Filho do Homem estará à porta. Hoje em dia, passaram-se várias décadas desde a restauração de Israel. Está muito claro que os sinais da vinda do Senhor Jesus já apareceram. Terceiro sinal da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. O Evangelho será pregado em cada canto do mundo. Em Mateus 24, 14 nos diz: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este Evangelho, o Senhor não diz outro Evangelho, mas este Evangelho será pregado no mundo inteiro. Significa que quando o mundo estiver ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele virá. Isso não significa que cada pessoa individual tenha ouvido o Evangelho, ou que cada pessoa creia em Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus foi pregado à cruz e completou a sua obra de redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos e apóstolos para que desse testemunho do Senhor Jesus. Desde então, o Evangelho do Senhor Jesus tem sido propagado gradativamente através de todo tipo de canais, como rádio, internet, livros, panfletos evangelísticos ou o evangelismo dos crentes. O cristianismo se estabeleceu pelo mundo inteiro e muitos países até têm o cristianismo como sua religião nacional. Há muitos, os cristãos também se espalharam pelo mundo e até existe muitos que aceitam o Evangelho do Senhor Jesus na China comunista, que é governada por um partido político ateu e comunista. Há muito o Evangelho do Senhor Jesus se espalhou até os confins do mundo. Queridos irmãos e irmãs, pensem um pouco sobre isso. Que nação, que religião no mundo jamais ouviu o Evangelho do Senhor Jesus? O quarto sinal da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja está em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Nos diz: a iniquidade aumentará e o amor de quase todos se esfriará. Estamos vendo o pecado aumentando cada vez mais. Crianças, pais contra filhos, filhos contra pais. A violência está gradativamente aumentando cada vez mais. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Mas sobre o salário do pecado é a morte, nós estamos vendo pessoas morrendo com um celular na mão, com um tiro de fuzil. Nós estamos presos dentro das nossas próprias casas, enquanto os delinquentes estão soltos com fuzis na mão. Então nós estamos vendo a iniquidade aumentando, mas aumentando gradativamente cada vez mais. E, em segundo lugar, o amor se esfriando de quase todos. As pessoas estão brincando de amar. Está faltando amor entre os próprios cristãos. E no mundo, nas pessoas do mundo, então nem se fala. Nós não vemos amor
entre as pessoas, infelizmente. As pessoas estão sofrendo pela falta de amor, tanto no meio evangélico, quanto no mundo que nós estamos vivendo. O quinto sinal da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja nos fala de falsos mestres que estão aparecendo hoje, principalmente com a teoria da prosperidade. Hoje nós vemos tempos cheios, mas não do evangelho genuíno, mas do evangelho da prosperidade, não do evangelho da salvação, mas do evangelho de bênção fora da salvação. Não existe bênção fora da salvação. A maior bênção que uma pessoa possa alcançar é a salvação em Cristo Jesus, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo e crendo no Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E, infelizmente, esses falsos mestres estão iludindo as pessoas e até mesmo muitos que se dizem cristãos. São multidões que estão sendo iludidas por esses falsos mestres. Mas a palavra de Deus já nos diverte sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, porque queremos pregar um evangelho genuíno, queremos pregar a salvação em Cristo Jesus, mas infelizmente as pessoas não estão dando ouvido ao evangelho da verdade, da salvação que há em Cristo Jesus, mas estão dando ouvido a outros evangelhos, evangelhos de bênção, evangelhos de cura, evangelhos de prosperidade e outros mais. Infelizmente as pessoas estão querendo ouvir isto, mas quando se fala de Jesus Cristo, as pessoas não querem crer nele como Salvador e Senhor. Concluindo, meus queridos e amados irmãos, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Você crê nisso? O que podemos fazer? A palavra de Deus nos dá uma resposta. Em Mateus 24, 42, a palavra de Deus nos diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós não sabemos se será hoje, será amanhã, será depois, mas nós sabemos pelas profecias que estão se cumprindo que está muito próximo. E por isso nós precisamos vigiar e orar. Este é o trabalho do cristão que está verdadeiramente aguardando a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E lá em Mateus, capítulo 24, 44, nos diz: por isso ficais vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tem muitos crentes que estão indiferentes à volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, quando ele virá nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja. Os mortos receberão novos corpos e nós, os vivos, seremos transformados e iremos encontrar com ele nos ares. Será um acontecimento oculto para o mundo. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A palavra de Deus também nos diz, em Mateus 22, 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, o Senhor Jesus diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa disposição para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Este mundo em que nós estamos vivendo, queridos irmãos, não está mais nos servindo a não ser para pregar o Evangelho, para testemunhar da graça, do poder de Deus e da salvação que há em Cristo Jesus.
Nós estamos vivendo, como diz o apóstolo Paulo, momentos difíceis. Por isso, nós precisamos crer na palavra de Deus e dizer: ora vem, Senhor Jesus, para nos buscar, para que nós estejamos para sempre contigo na glória. Amém. Que Deus queira abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém, meus queridos e amados irmãos.